Alô, povo de Deus, graça e a paz para todos vocês, onde você estiver. Vai o meu abraço, desse que vos fala Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Nós estamos juntos, estamos nessa, meus irmãos e minhas irmãs, família em Cristo. Nós estamos unidos numa só família, família de Cristo. Isso muito me agrada. Eu estou aqui na minha casa, eu não tenho uma congregação, mas eu tenho vocês. Vocês é a congregação. Nós juntos formamos uma congregação. Qualquer parte do mundo que você estiver, você pode estar me ouvindo e nós estamos juntos. Eu não posso te abraçar, tocar em você, sentir, mas você está me vendo. E esta palavra está de encontro. Você está aprendendo. Eu estou ensinando. Eu não estou aqui para atacar. Muitas vezes o que me fere, muitas vezes, porque eu vejo que o povo de dentro dessas denominações são um povo sem conhecimento. Por falta de conhecimento, ele se deixa se levar. Por isso que o título da mensagem que eu tenho é essa. Ainda tem homens ungidos na face da terra? Ainda tem homens ungidos na face da terra. Esse é o título da mensagem. Porque esta Bíblia, esta palavra diz não. Diz que não tem. Mas os homens dizem que tem. Os homens dizem que eles são ungidos. Eles dizem que a unção de Deus está sobre eles. Eles afirmam que eles são ungidos de Deus, que eles têm Deus na vida deles, que Deus está com eles, que Deus levantou eles e eles são homens já preparados para fazer o trabalho de Deus. Eu pergunto, aonde eles encontraram? Porque nós sabemos que a unção, que o título da mensagem é essa, ainda temos homens ungidos. Ainda temos esse tipo de homens. Temos homens que sobem nos palanques, esse lugar que chama de púlpito, faz um discurso bonito, mas eles não têm nada. Eles são dinheiristas, eles são empresários, eles são políticos. A maior parte desses homens que estão lá em Brasília, muitos deles são políticos e são também dirigentes de movimento. São como eu. Então não precisa, porque qualquer um lá da plateia pode se levantar, pode ir lá na frente, ler uma passagem aqui, fazer um comentário. Isso é comum. Mas o povo tem, como eu tinha, como estes homens são ungidos de Deus. Como esses homens são homens que teve o chamado de Deus. Homens que Deus levantou para esse fim, para esse ministério. Isso não existe. Isso acabou. Este livro, prova. Aqui, ó. Quando é que isso acabou? Até quando isso durou? Deus chamou o primeiro homem, Abraão. Abraão serviu a Deus 100 anos. Chamou Abraão aos 75 anos. Gênesis 12:4, aos 100 anos. Abraão morre aos 175 anos. Gênesis 25, versículo 7. 100 anos Abraão serviu a Deus. E nós não vemos Deus se aborrecer em nenhum só momento com Abraão. Agora, hoje, nós vemos que Abraão teve o chamado, Isaac teve, Jacó teve. Nós vemos que quantos homens da Bíblia receberam
a virtude, a graça, a unção de Deus. E isso veio sacerdotes, profeta, rei, juízes, homens que Deus levantou. E chegou na nova aliança, continuou sendo derramado por intermédio. João Batista foi o maior profeta que já existiu. Mas se você concorda ou discorda, é esse livro que diz. Jesus diz no capítulo 11 de Mateus, ele diz, entre os nascidos de mulher, acho que lá pelo versículo 12, 13, ele diz, entre os nascidos de mulher não existiu um maior do que João Batista. Jesus veio, levantou, chamou os apóstolos. E aqueles apóstolos foram homens preparados, porque a unção de Deus estava sobre ele. Eles tinham poder, virtude, graça sobre a vida deles. Por onde eles passavam, eles deixavam seus rastros. Deus fazia prodígios, sinais e maravilhas através desses homens. Depois, Deus levanta Saulo de Tarso, um homem perseguidor, mas ele nasceu de novo. Saulo pode dizer que ele foi transformado, porque é fácil você dizer, irmã, eu bebia, fumava, eu jogava, eu fazia isso, prostituía, mas hoje, graças a Deus, eu vim para a igreja. Não veio para Cristo, veio para a igreja. Vim para a igreja, hoje eu sou batizado, hoje eu já sou obreiro e tal. É a mesma pessoa. Não mudou nada. Sabe o que é nada? Eu conheço pessoa que está há 50 anos dentro da igreja. Ele é a mesma pessoa. Não mudou nada, nada, nada. Tem pessoas aí ligadas à minha família que está na igreja há tanto tempo. Dentro dos meus familiares aí. Não tem mudança nenhuma. Nasceu lá dentro. Nasceu lá dentro e está até hoje a mesma coisa. Religião, o sistema, não muda ninguém. Ninguém é mudado pela religião. Nós somos transformados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito quem transformou Saulo. E agora eu pergunto, foi dado a esses homens a unção? Foi dado essa graça a eles? Mas até quando? Será que foi eterno? Será que Jesus, quando subiu ao céu, ele deu e falou assim, e daí vai ser eternamente? Não. Teve um tempo. Como foi que isso terminou, irmão Nilson? No ano 70. Enquanto o tempo estava de pé, havia sacerdote, havia sacrifício, havia dízimos e oferta. Quando o tempo caiu, que o templo foi derrubado, Jerusalém foi invadida e terminou. Invadiram Jerusalém, exterminaram com tudo, ali foi o fim. Todos os dons que Deus deu foi para um tempo, é como a lei. A lei foi dada temporariamente. Como dizem Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Não vos preocupei com comer, com o beber, com lua nova, com festa e com sábado, que tudo isso é sombra. A lei não foi dada eternamente, como outro ou muitos movimentos hoje vivem aí debaixo desse jugo dessa lei. E a lei ela terminou aonde? Em Cristo. Cristo veio por qual finalidade? Para pôr fim nisso daí. Porque ninguém, nem mesmo Moisés conseguiu, não teve um homem que conseguiu guardar a lei. Jesus foi o único que veio, cumpriu e pôs fim na lei, porque ele é o autor da lei. Ele está sobre a lei. Ele pisa, sapatia em cima da lei. Faz igual aquela passagem que eu disse
um dia aí numa mensagem aí que um certo pastor colocou um cartaz na porta ali do gabinete pastoral dele: não recebo ninguém depois das 7. E chegou uma irmã e tinha ali um puxa-saco ali do pastor ali. Na porta, a irmã chegou, bateu na porta, ele falou: não, o pastor não pode atender. Mas por quê? Não, eu preciso falar. Não, eu não posso atender. Não, mas eu queria tanto falar com ele hoje. Não pode atender. O pastor escutou, abriu a porta, falou: entra, irmã, e fechou a porta. O homem ficou revoltado. O puxa-saco ficou ali sapateando, cuspindo fogo, como se diz. Quando a irmã saiu lá de dentro, ele entrou lá dentro e falou: pastor, o senhor me quebra as pernas, pastor. O que o senhor me faz? O senhor me coloca um cartaz aí na porta, proibindo a entrada, eu estou aqui, o senhor me põe aqui. O senhor me faz um papel desse? O pastor saiu lá e falou: quem foi que fez isso daí? Foi o senhor. Falou: Foi, arrancou o cartaz e jogou no chão, sapateou em cima. Falou: eu criei. É criação minha, não é? É. Pois agora em diante, eu acabo com isso. Sapateou em cima, falou: pronto, acabou. Tá bom? Vai cuidar de carro lá fora. Acabou. A partir de hoje em dia não existe mais isso. Então eu digo, voltando para a lei. Quem criou a lei? Foi Deus. E quem pôs fim à lei? Foi Deus. O que Deus cria, Deus extermina a hora que Ele quer. Deus faz e desfaz o que Ele quer, porque tudo vem dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas, não são alguma coisa, são todas. Então, olhando para o que aconteceu, que Jesus subindo ao céu, no capítulo 4 de Efésios, e versículo 11. Ele deu. Para começar, a palavra Deus significa o quê? Passado. Deu. Uma coisa que passou. Esses dons foi dado temporariamente. Você olha para o capítulo 13 de Coríntios, você vai entender. E talvez você fala: o irmão falou isso, mas não mostrou. No capítulo 13 de 1 Coríntios, do versículo 8 ao versículo 10, você vai entender que tudo isso ia cessar. Quando é que isso ia acabar? Quando chegasse o fim do tempo, que o tempo fosse abaixo. Aí isso acabaria, isso não ia permanecer. Então eu pergunto, por que o título da mensagem é esse? Ainda existe? Temos homens ungidos na face da terra? Não. O que você vê por aí? Blá, blá, blá. Você já viu cego? Você já viu surdo, mudo? Você já viu paralítico de nascença? Você já viu canceroso? Pois não conseguiram, nem mesmo essa epidemia que aconteceu agora em 2020, no mundo inteiro. O que os evangélicos fizeram? Nada. Mas eles não oraram. O que eles mais faziam era orar. Passavam a noite, fechavam as portas da igreja, passavam a noite orando. E o que valeu? Nada. Por quê? Antes, um homem só orava. E Deus respondia para a nação toda. Samuel orava, servia para a nação toda. Elias intercedia sozinho, toda a nação de Israel. Era um homem só. Eliseu, Jeremias, você vê Isaías. Era um homem só. Hoje junta a nação inteira. E nada acontece. Por quê? Porque não tem mais. Acabou. Hoje é o Espírito Santo. É Ele, aquele que guarda e conserva a sua vida diante de Deus. O Espírito Santo, ele, como nós olhamos ali no capítulo, acho que 5 de Efésios, e versículo 30, não vos entristeceis, não entristeça o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Então não devemos entristecer. Então você não deve entristecer o Espírito Santo. Então, eu estou cansado, não é de agora, mas eu nunca vi. Eu já vi homens chegar, não vi um nem dois, não. Centenas. Tanto eu fui e também eles vieram à comunidade, a denominação que eu fazia parte. Aí vi um homem aí que
esse tem fogo no pé, tem fogo na... Esse tem fogo no pé, tem fogo na mão, tem fogo no cabelo, tem fogo na barba, tem fogo nos paletó, tem fogo, é fogo puro. E o camarada chegava, enchia. Eu mesmo convidava, às vezes, pessoas, às vezes, com certos problemas, pessoas que nem gostavam de crente. Mas falava, tá vindo um homem aí que esse levava lá, chegava o camarada a fazer aquele barulhão lá na frente. Depois ele começava. Deus está me mostrando aqui que tem tantas pessoas aqui que sofrem disso, aquilo, vem aqui na frente. Aí ia lá aquele grupo. Deus está mostrando aqui pessoas que estão com problema da justiça, com dinheiro para receber e não consegue receber, vem aqui na frente que Deus vai dar vitória, e um monte lá. Deus está mostrando aqui pessoas que estão em briga, desentendimento entre o casal, estão em tempo de separar, vem aqui na frente. Deus está mostrando aqui uma pessoa que tem uma doença, assim, tem medo de ser operado, porque os médicos não garantem, vem aqui na frente. Uma outra pessoa que tem um problema de dor de cabeça, começa na cabeça e vai parar nos pés. Onde estão essas pessoas? Vem aqui na frente. Enchia. Aí o que ele fazia, o camarada? Agora eu convido todos os pastores, obreiros, os diáconos da igreja, pôr a mão na cabeça desse povo. E ele mesmo não fazia nada. Ele falou, eu fico aqui em cima, aqui intercedendo, e o povo vão tudo aí embaixo, põe a mão na cabeça do povo, amém, amém, volta para o seu lugar. Só confia somente. Só crê e confia, porque Deus já deu a vitória. Bom, acabava, o povo ia embora. Eu dizia, alguém tem alguma benção aqui para contar? Do que aconteceu ontem? Não tinha nada. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com uma coisa que ele não cumpriu, isso acabou. Porque a unção de Deus, como muitos homens se levantam hoje e falam assim, eu sou ungido de Deus. O de Deus só teve um, Atos 10:38. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem a todos, porque Deus era com ele. Isaías 61. Deus me ungiu. Ali disse Jesus, Deus me ungiu com o Espírito Santo. Então, a unção veio só sobre Jesus. Deus ungiu somente Jesus. Os demais foram ungidos por sacerdote. Quem ungiu Davi? Foi Samuel. Então, nós vemos que é comum hoje esses camaradas aparecerem aí dizendo aí que eles têm chamado de Deus. Não. O que eu não posso dizer, eu tenho um chamado de Deus. Deus me deu o conhecimento e a sua graça, como ele diz para o apóstolo Paulo. Quando ele orou 3 vezes para Deus retirar dele aquele espinho que estava na carne. E ele disse, eu não vou explicar isso para não tomar muito tempo, o que Deus disse? A minha graça te basta. Então Deus tem colocado sobre nós que somos da graça, a graça dele sobre nossa vida, o conhecimento por intermédio do Espírito Santo. Mas você não vê nenhum pregador da graça andar curando paralíticos, levantando aí homens da maca, pessoas cancerosas, vai lá, o câncer desaparece, ressuscitando mortos. Você vê algum das graças fazendo isso? Não. E você quer um povo mais sincero do que está sendo os homens da graça, que não desvia dessa verdade? Os pregadores da graça, que eu não vou citar o nome deles, mas são muitos, eles estão pregando aqui, mesmo que alguma vez dão alguma escorrega um pouquinho diferente, mas não importa. O que importa é que nós estamos ligados nas leis de Moisés. Nós estamos ligados em Cristo. Então, meu irmão, existe algum ungido sobre a face da terra? Você vê aí esse barulhão, esse movimento na televisão, no rádio, esse movimento aí, grande congresso, aí que reúne, enche estádio de futebol, o maior evento, né? A 8ª Conferência Pentecostal do mundo, foi realizado em 67, aonde? No Maracanã. Aonde reuniu, você vê, naquele tempo, há quase 60 anos atrás, superlotou o Maracanã. E ali veio
homens de nome. Naquele tempo não havia televisão, a televisão não existia, programa de televisão, aí não havia rádio, essas coisas, era muita discriminação que existia naquele tempo, um patrão, muitas vezes não ajustava uma pessoa só pelo fato dele ser de uma outra igreja, não ser católico. Naquele tempo o católico mandava naquele tempo, mas conseguiu reunir a 8ª Conferência Pentecostal do Mundo, foi no Rio de Janeiro em 67. E ali encheu. Mas o que aconteceu? Nada, só barulho. Pregando uma coisa que pregaram ainda, teve uma mensagem, parece que a última noite foi pregada a mensagem de Amós, capítulo 4, versículo 12. Prepara-te, Israel, para encontrar com seu Deus. Veja bem a cegueira, a surdeza desse povo. Prepara-te, ó Israel. Se fala, prepara-te, o povo, para encontrar com Deus. Prepara-te, ó Israel, diz o profeta, para encontrar com seu Deus. Essa foi a mensagem que foi pregada no Maracanã em 67. Então, meu irmão, a gente vê muito barulho por aí, muito trovão, muito relâmpago, mas pouca chuva. Então, o que eu já tenho presenciado, movimento, porque Deus vai fazer, e ela não via nada. Vários ministérios lá de São Paulo, aqueles grandes homens, com grande título, vinha fazer aquele grandes movimento. Terminava o movimento, que aconteceu? Nada. Mas o dinheiro era colhido do povo. E não acontecia nada, nenhuma dor de cabeça era curado. Então, por isso que o título da mensagem é essa: existe ungido sobre a terra? Não. Deus acabou. O compromisso acabou. Lá em Coríntios, capítulo 13, e versículo 8, você vai encontrar que todas essas coisas cessou, até mesmo o falar em línguas estranhas, que é idioma, isso não existe mais. Hoje acabou. Meu irmão, se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou bem ao seu coração, fique com esta palavra. A graça e a paz de Cristo esteja sempre convosco. Bye, bye.